Oi, hoje eu irei ler um artigo do Gilberto Miranda Júnior, nomeado Democracia, Diálogos e Rosas, produzido para a revista Subjetiva. Que a democracia liberal é fake? Penso que pouco de nós podemos duvidar. Sejamos nós socialistas, libertários anarquistas, liberais ou libertarianistas anarcocapitalistas. Quando o interesse e o poder econômico interferem na gestão pública e o Estado internaliza a ética capitalista em seus meandros, pouco de democracia pode se esperar. No entanto, pior ainda que esse cranco, que falseia participação popular, está a ideia, advogada tanto pela esquerda quanto pela direita, de que há algum tipo de monopólio moral em um dos lados e que o outro, necessariamente, quer se dar bem e tirar proveito pessoal a partir da disseminação de suas ideias. Se a direita, em geral, defende a ética capitalista, é de esperar que para ela seja normal que essa ética esteja também dentro do Estado e de seus negócios, pois é através do individualismo e da prática corrente imediatista que procura-se sempre sair de uma situação de desconforto para uma situação de menos desconforto, como nos ensina a praxeologia neoliberal. Pode-se muito bem trocar desconforto por percepção de desvantagem e conforto por percepção de vantagem e ganho. Eis aí a raiz da corrupção. A democracia só seria um antídoto para essa questão tanto mais houver participação direta e pulverizada nas decisões, e quanto menos ela for representativa e ideologicamente direcionada por seus atores institucionais, comprometidos economicamente com seus financiadores. Fazer política a partir da rasa ideia de que um lado possui o monopólio da verdade e da virtude, enquanto o outro se reduz ao demônio a ser eliminado, é a raiz de todo conflito que desemboca nas ditaduras, sejam elas a partir da repressão do Estado no poder, sejam elas a partir de um Estado revolucionário. Se for possível a existência real e autêntica de uma democracia, é preciso reconhecer que nem sempre nossas crenças cosmovisionárias estarão por cima ou disseminadas de forma hegemônica. Mas, sobretudo, é preciso entender que muito menos trata-se de uma espécie de cruzada do bem contra o mal. Ao se deixar reduzir a essa dicotomia rasa, você se torna automaticamente alguém sem escrúpulos, que está matando em você qualquer ideia de democracia possível. Desqualificar de antemão aquele que pensa diferente de você é, desde já, a ideia antidemocrática por excelência. Nesse cenário, a tolerância e o diálogo só são buscados por quem não tem a força suficiente de esmagar o outro, mas tão logo se fortaleça, através da massificação ideológica de suas ideias. O outro deverá ser esmagado da forma mais vil possível. Não à toa, o diálogo com bolsominions e lulopetistas se torna algo infrutífero e, por vezes, impossível. Rosa Luxemburgo enxergou isso e morreu defendendo essas ideias, seja contra a direita alemã, seja contra os comunistas soviéticos. Para ela, socialismo não se reduzia apenas ao campo econômico, necessário e imprescindível, de certo, mas sobretudo ao campo social, cultural e principalmente político. E por que ela teve que morrer? Talvez uma fala de Safatli venha clarificar essa questão. Aqui agora a citação de Vladimir Safatli. Política nunca foi uma questão de diálogo. Ela nunca foi. Ela não é. Ela nunca será. Não se trata de um problema de diálogo em política. Não existe uma falta de diálogo. Por uma razão muito simples. Existe uma espécie de iluminismo muito puerile, onde se o outro não pensa como eu, é porque eu não expliquei direito, porque ele não entendeu bem. Na verdade, quais são os verdadeiros pressupostos, ele não sabe muito bem, história e etc. Ou seja, percebe-se muito claramente que tudo se passa como se tivéssemos uma gramática em comum que nos permitisse, então, achar o melhor argumento. Mas a questão fundamental da política é exatamente essa. Talvez não exista uma gramática comum sobre conflitos sociais, ou uma linguagem comum que nos permita encontrar o melhor argumento. Vladimir Safatli para o programa Voz Ativa, publicado no YouTube em 4 de 6 de 2018. Continuação aqui do artigo. Ao ler o discurso do método de Descartes, que afirma que a faculdade de bem julgar e distinguir o verdadeiro e falso é comum a todos os homens, ou a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant, que afirma que, enquanto atividade racional, a razão é algo comum a todos os homens, é possível entender que Safatli quer dizer ao afirmar a existência de um iluminismo puerile. Liberais,
mais notadamente aqueles entre o libertarianismo, e conservadores, embora acreditem em um certo inatismo racional iluminista, postulam ao mesmo tempo distinções hierárquicas racionais entre gênero, raças e classes sociais, ao passo que uma certa esquerda festiva propaga a ideia de uma igualdade absoluta entre as pessoas. O que Safatli está dizendo como distintas gramáticas irreconciliáveis do campo político refere-se ao que Habermas afirma em conhecimento e interesse, quando vincula aquilo que a civilização busca conhecer a um interesse de classe, com base na manutenção de um certo estilo de vida, inclusive e essencialmente orientando seu discurso. Aqui uma citação do Habermas, em Conhecimento e Interesse, página 232. A inserção de processos cognitivos em complexos vitais chama nossa atenção para a função de interesses capazes de orientar o conhecimento. Um complexo vital é um conjunto de interesses, mas, assim como o nível ao qual a vida social se reproduz, tal feixe de interesses não pode ser definido independentemente destas formas de ações e das categorias correspondentes sobre o saber. O interesse pela manutenção da vida está, no plano antropológico, comprometido com uma vida organizada por meio da ação e do conhecimento. Os interesses que orientam o conhecimento estão, portanto, determinados por dois fatores. Por um lado, eles atestam que os processos cognitivos têm sua origem em conjuntos vitais e neles exercem sua eficácia. Mas, por outro lado, através destes interesses se expressa igualmente o fato de que a forma da vida reproduzida socialmente não pode ser caracterizada adequadamente, senão pelo leme específico entre conhecimento e interesse. Que agora que acabou a citação, voltando ao artigo. Não há nenhuma razão pura capaz de um conhecimento que unifique, sem uma vontade nessa direção, gramáticas irreconciliáveis, construídas historicamente com base nos conjuntos vitais que despertem seus interesses. De um lado, os que querem conservar e manter o campo vital, que garante um certo estilo de vida, e, por outro lado, os que querem mudar e transformar seu campo vital, para que sua realidade vívida seja outra. Cada um deles verá questões como liberdade, igualdade e qualidade de vida de modos distintos, mesmo que superficialmente digam querer as mesmas coisas. Ainda segundo Safatli, as adesões que fazemos a um espectro político estão, invariavelmente, para além de argumentos, vinculados por razões afetivas que, por sua vez, causam inadequações semânticas para a existência de um diálogo, que possa construir políticas comuns em torno de valores, mesmo que sejam valores comuns a ambos os campos políticos. Se a política tem como elemento constitutivo o dissenso, é justamente porque cada um de nós entra no campo político mobilizados por essas adesões afetivas, que se referem a formas de vidas não apenas diferentes, como muitas vezes antagônicos. O iluminismo pueril afeta toda essa questão na medida em que não leva os afetos constituintes da política em conta, e o nega em nome de argumentos, como se afeto e argumentos fossem elementos ou substâncias irreconciliáveis, criando uma dicotomia entre argumentos serem racionais e afetos serem irracionais. No entanto, afetos são tão racionais quanto argumentos, embora muitas vezes não sejam verbalizáveis. Possuem memória, horizonte de ação pressuposto, premissas, possuem cálculo de meios e fins, etc. Safatli, no entanto, afirma que jamais será possível haver diálogo na política, pois o máximo que podemos fazer para o mínimo entendimento é uma destituição dos afetos. Será? Duas coisas se impõem a serem ditas. A primeira é o caráter falseador que a direita coloca diante da realidade ao articular um discurso sobre o irracional versus racional. Ela faz isso quando estabelece como real aquilo que ela própria vive e seus interesses, restando ao mundo aceitar como as coisas são. Por outro lado, a esquerda, em sua vertente marxista, também se apropria da verdade anunciando uma realidade para além da ideologia que encapa e falseia a vida sob o fetiche da mercadoria no sistema capitalista. Com isso, denuncia uma falsa realidade que pretende, politicamente, retirar o véu dos olhos das classes oprimidas. A segunda trata-se do quanto a compreensão dos afetos envolvidos na adesão de cada um a um espectro político poderia elucidar e permitir uma melhor compreensão do que fazer e ou propor para uma vida social mais justa. Não se trata da manipulação desses afetos, seja como a direita faz através do medo e da demonização da esquerda e seus interesses, seja como a esquerda faz através da compaixão e da demonização da direita e seus interesses, mas da profunda compreensão da gramática afetiva que cada indivíduo desenvolve dentro de uma realidade concreta. Para tanto, é imprescindível o que chamamos de empatia. Só a empatia
pode unir afeto e racionalidade, compreendendo os afetos que condicionam a racionalidade e as razões por detrás dos afetos. Não nos iludamos que isso resolverá tudo, mas muito provavelmente formará as bases sociais para a construção de uma democracia mais ativa na sociedade, onde toda tentativa de manipulação encontrará resistência e impulso de ser esclarecida pelos manipuláveis. Vamos apostar nisso? Em tempos de cyberespaço, como o campo político de maior relevância, onde o anonimato e o afastamento físico são as tônicas de uma exacerbação afetiva, urge uma nova abordagem e prática política, ou todos nós iremos afundar juntos. Rosa Luxemburgo sempre acreditou no diálogo e sempre lutou a partir de seus afetos, articulando argumentos poderosos, que só foram parados através de um assassinato vil, que cessou uma história de luta e empatia pelas pessoas. Aí, por fim, o autor também escreve aqui, Marielle presente, referindo-se ao assassinato da Marielle Franco. Então, é isso. Esse, no caso, foi o artigo do Gilberto Miranda Júnior, que inclusive também tem um canal aqui do YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição o canal dele, junto de outros canais, para vocês conferirem. E é isso. Só tenho a agradecer a todos que escutaram até aqui. Espero que tenham gostado e tchau.